Olha só, agora a gente vai trabalhar com o crime de extorsão que está previsto logo ali no artigo 158 do Código Penal Brasileiro. Primeira coisa, o que você precisa ter em mente é que esse verbo ele tem como núcleo o termo constranger. E aí, o agente nesse crime aqui previsto no artigo 158, ele constrange outra pessoa a fazer algo que não está previsto em lei, ou seja, a fazer algo em tese sem proibição, algo ilegal, com o intuito de obtenção aqui de uma vantagem econômica. E tem prevalecido que a vantagem deve ser econômica, tá? Sob pena de se caracterizar outro crime. Quer ver o exemplo mais fácil para você lembrar do crime de extorsão? O camarada saiu com o traveco. E ele saiu com o traveco, combinou o valor do programa, tá tudo bem. O cara quer sair com o traveco, pode sair, tá tudo certo. Saiu lá, puf, combinou, 50 pila o programa. Beleza. Na hora de efetuar o pagamento, a pessoa fala pro agente, pro contratante, falou, meu irmão, negócio é o seguinte, agora subiu meus honorários. Por tudo que a gente fez aqui agora, é 100 pila o programa. Aí a vítima fala, pô, mas tá louco, aí não dá. E tem mais, eu filmei o nosso coito e se tu não me der 1.000 conto, eu vou mandar para toda a sua família. Opa, o que ele está fazendo? Constrangendo a vítima para que ele tenha a vantagem econômica. Beleza? É preciso aqui que tenha o pagamento efetivo da vantagem? Não. O pagamento da vantagem indevida é considerado mero exaurimento, porque a extorsão é considerada um crime formal. Beleza? Independe da ocorrência do resultado para que ele se consume. Beleza? Vamos para o texto da lei. Bora lá. Olha só. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo bem? Beleza? Olha só, haverá o aumento de pena de 1/3 até metade se o crime é cometido em concurso. Então aqui o concurso representa aumento de pena, tá? Aumento de pena da mesma forma que acontece no crime de roubo, tá? Lembra que no furto o aumento pelo concurso ele qualifica o crime, tranquilo? Aí olha só, aplica-se a extorsão praticada com violência o disposto no parágrafo 3º. Então, se houver a ocorrência de lesão corporal grave ou morte. Tranquilo? Beleza? Lembre-se aqui das elementares, tá? Vou até sublinhar aqui para você não errar. O verbo é constranger. Tem que ter a violência ou a grave ameaça, tem que ter a vantagem indevida e econômica. Tudo bem? Lembre-se dos requisitos. E aí, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Se resulta lesão corporal ou morte, aplicam-se as penas previstas no 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, tá? Então aqui nós temos a figura do sequestro relâmpago. Nome doutrinário, sequestro relâmpago. Percebam que aqui a restrição da liberdade da vítima é uma condição necessária para quê? Para que os agentes obtenham essa vantagem econômica. Então, o exemplo nós já falamos no bloco anterior, que é
a pessoa que é capturada por um grupo e aí, através da violência e da grave ameaça, essa pessoa é compelida, ela é intimidada a dar uma vantagem indevida para outra pessoa. Então, a pessoa vai até um caixa eletrônico, saca os valores, volta para o carro e entrega para os agentes. Nesse caso, nós temos extorsão por restrição da liberdade. Beleza? Extorsão por restrição da liberdade, chamado sequestro relâmpago. Então, você precisa ter em mente aqui o que a doutrina traz das distinções entre o roubo e a extorsão. Na extorsão, e tem até uma questão do CESP nesse sentido aqui, na extorsão nós temos a participação efetiva da vítima. Enquanto que no roubo, o bem é subtraído da vítima. Então, na extorsão, utiliza-se da violência e da grave ameaça para constranger a vítima a entregar. Tem essa participação. No roubo, o bem é tirado à força da vítima, tá? Então, tenham as condutas. No roubo é subtrair, na extorsão é constranger. Beleza? E no 159 chegamos aqui na extorsão mediante sequestro. Olha só, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Veja só, na extorsão, a pessoa é constrangida a partir de violência e grave ameaça, para que outra pessoa tenha uma vantagem econômica indevida. Na extorsão mediante sequestro, o que vai rolar? Na extorsão mediante sequestro, haverá o sequestro e uma imposição de preço para o resgate. Tranquilo? Nós temos o sequestro e a imposição de preço para o resgate. Além disso, a vantagem pode ser de qualquer natureza. Vantagem de qualquer natureza. Está no próprio núcleo do tipo. Tranquilo? Um exemplo clássico, ou no exemplo da sua prova, fica fácil identificar. Porque se houve a subtração e houve a condição, a condicionante, impuseram um preço para resgate da vítima, você tem extorsão mediante sequestro, tá? Então, lá no início da década de 90, onde muitos dos senhores ainda estavam começando a vida, outros já estavam no meio da vida, nós tivemos um caso emblemático que foi o sequestro do irmão do Zezé de Camargo, cantor. Então, o irmão dele lá, que é cadeirante, ele foi sequestrado e aí os sequestradores impuseram preço para o pagamento do resgate. Eu, sinceramente, não lembro como a situação findou, mas era um exemplo clássico de extorsão
mediante sequestro. Se você priva uma pessoa de liberdade e impõe um preço para isso, extorsão mediante sequestro. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, que agora é a associação criminosa, né? Que é o artigo do 288 do Código Penal, nós temos uma qualificadora aqui, pena é de 12 a 20 anos. Se do fato resulta lesão corporal grave, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Pena altíssima, tá? Uma das mais altas do Código Penal. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Só lembra que deve ser uma colaboração efetiva. A colaboração tem que auxiliar na liberação do sequestrado, beleza? E aí nós temos aqui a figura da extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou o terceiro. Então aqui nós temos a figura de um credor que pratica uma exigência abusando do seu direito de credor, valendo-se aí de um procedimento que pode dar causa aí a uma situação criminal. Então você imagina só, um indivíduo que é um credor, agiota, ele é credor de uma pessoa deve para ele, deve lá 5 mil, e aí ele chega para a pessoa e fala, ó, você está me devendo 5 mil. Só que eu já quero que você faça um cheque com os juros, no valor de 30 mil. Faz um cheque para mim de 30 mil. Ora, ele está abusando do documento, porque a vítima vai falar, olha, meu amigo, mas eu não tenho 30 mil. Fala, se você não tiver 30 mil, eu uso esse cheque aqui e eu falo para a polícia que você é um estelionatário, que você tomou o dinheiro meu e que você me deu esse cheque que sabidamente era sem fundos. Tudo bem? Então aí você tem a figura da extorsão indireta, quando o indivíduo ele atua de maneira a abusar do seu direito legítimo de credor. Beleza? Vira a página aí, vamos lá para o artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha a posse ou a detenção. Então veja só, vamos aqui, artigo 168 do Código Penal. A figura é apropriar-se. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. Então, olha só. Não confundam essa conduta aqui com a conduta de furto. Por que não confundam? Porque no furto, você tem a subtração. Aqui, você tem a apropriação. Então, veja só, o indivíduo ele não vai subtrair o bem da outra pessoa. Ele já tem o bem na sua posse. Então, a posse legítima já foi franqueada para esse camarada em momento pretérito, em momento prévio. O que ele faz? A partir do momento que ele tem aquela posse mansa e pacífica do bem, ele simplesmente altera a posse. Ele não precisa ter necessariamente uma vantagem econômica, mas a partir do momento que ele altera a posse e ele age como se fosse dono, proprietário do bem, caracterizado está o crime de apropriação indébita, beleza? Então, o que você precisa ficar atento nessa conduta? O sujeito do crime, o sujeito ativo, o sujeito do crime deve deter
A posse lícita. A posse lícita do bem. Antes de agir como proprietário. Mas a partir do momento que ele age como se dono fosse, a apropriação indébita. Tem que ser só valor? Não. Pode ser bem, coisa alheia móvel, valores, veículos, enfim, tudo aquilo que você possa tirar proveito econômico, tá? Exemplo clássico aqui é o camarada que conduz em um lavacar. Ele recebe a posse mansa do veículo e ele dá no pé com aquele veículo como se seu fosse. Vai para a praia, vê umas gatas, apropriação indébita. Beleza? Olha só. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Depósito necessário aqui pode ser aquela situação envolvendo o fiel depositário. São obrigações judiciais assumidas aí em processos envolvendo valores. Então aqui, fiel depositário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Tranquilo? Causas aqui bem objetivas, lembra do texto da lei. Tranquilo? E aí vamos para o arremate aqui, aquele que vai ser o ponto nevrálgico aqui dessa aula, deste bloco, que é a apropriação indébita previdenciária. Olha só, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Então percebam, antes de qualquer coisa, que o deixar de repassar aqui consiste num crime omissivo próprio. Por que homicídio próprio? Por que crime omissivo próprio, professor? Porque a própria conduta do 168A, ela já representa a ideia de um deixar de fazer. Beleza? Deixar de fazer. Então é um crime omissivo próprio. Beleza? Tranquilo? Vem para o parágrafo primeiro aqui. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência de que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados. Então aqui nós temos a hipótese. Na primeira, nós temos o indivíduo que deixa de repassar as quantias para a previdência. No parágrafo 1º, inciso 1, o indivíduo ele desconta o valor do funcionário, mas ele não repassa. Então ele responde aqui pela forma equiparada. No item 2, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Então aqui, nas mesmas penas aqui do caput, vai incidir o indivíduo que recolhe as contribuições devidas à Previdência, ainda que elas já tenham integrado despesas contábeis, com custos relativos aí à venda de produtos ou prestação de serviço. Então, o indivíduo recolhe para a Previdência Social valores que foram contabilizados como oriundos de venda ou de prestação de serviço. Então, ele está maquiando aí a origem do recurso que está destinado à Previdência. E ainda, pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Olha o parágrafo 2º, que esse aqui é massa. Esse aqui tem um alto grau de possibilidade de cair na sua prova, o que eu chamo de PQP, porque é uma potencial questão para a sua prova. É extinta a punibilidade
se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Então, olha só. Parágrafo 2º do artigo 168-A do Código Penal. Haverá extinção da punibilidade se o agente confessa, declara, faz o pagamento dos valores, mas tudo isso tem que ser antes da ação fiscal. Tá? Essa ação fiscal aqui é a execução fiscal que vai ser movido lá pela Fazenda Pública com o intuito de receber os valores, tá? Não é ação criminal não, fica ligado, tá? Olha só o parágrafo 3º. É facultado, não é obrigado, então o juiz pode. O juiz pode. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa, se o agente for primário de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária devida, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, então norma penal em branco, como sendo mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Isso aqui leva como parâmetro os regulamentos administrativos aí do INSS. Então, vamos colocar aí no seu caderno, ó, só cuidado. Cuidado. Por quê? O parágrafo 3º, ele traz hipótese facultativa de redução de pena. Hipótese facultativa, de isenção de pena, ou de aplicação, de aplicação exclusivamente da pena de multa. Beleza? Lembra disso, aí nós só temos as condições específicas, né? Então a gente tem que ter promovido reparação do dano, só lembra, após ação fiscal e antes recebimento da denúncia. E ainda o valor deve ser igual ou inferior ao teto da autarquia para o ajuizamento das suas ações. Isso aqui, se aparecer, cai assim. Cai letra de lei. Não se preocupem em ir atrás de regulamento de INSS, isso aí não vai mudar, tá? Então, o valor deve ser igual ou inferior ao teto da autarquia para o ajuizamento das suas ações. Beleza? Tá lindo!
A letra tá linda. Perfeita. Seguimos. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, ou força de natureza. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito, ou de força da natureza. E o vento levou, né, meu amigo? Imagina que você tá lá bem de boa na sua casa, tá lá na varanda, tomando um mate bem cevado, tchê, e de repente começa a aparecer dinheiro. Pá, 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 começa a cair dinheiro. Quem quer dinheiro? E aí, caiu o dinheiro. Você pega aquele dinheiro e se apropria dele. O que acontece? Apropriou-se de coisa alheia. E aí você recebe a informação, você vê no noticiário, que uma pessoa que estava com uma mala de dinheiro deixou a mala abrir sem querer e o dinheiro voou. Você se apropriou daquele dinheiro, a partir de um caso fortuito ou força da natureza. Crime. Crime. De menor potencial ofensivo é verdade. Infração de menor potencial ofensivo, mas crime. Na mesma pena incorre a apropriação de tesouro, que não é o Kiko. Mas olha só, quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Então, se você achar um tesouro perdido, também é crime. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida, e dele se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Se liga nesse prazo aí, tá? Tem 15 dias se você achou coisa alheia e se apropriou para que você possa restituí-la. Beleza? Nos crimes previstos nesse capítulo, aplica-se aqui as mesmas possibilidades lá do furto privilegiado. Tranquilo, beleza, pura, show de pelota. E aí, olha só, uma pergunta que você vai se fazer. Para apropriação indébita aqui, cabe a aplicação do princípio da insignificância? Mentalize. Para crime de apropriação indébita, cabe a aplicação do princípio da insignificância? Eu vou te falar, primeira coisa, depende. Depende da modalidade, tá? Na apropriação indébita, na apropriação, vou colocar aqui. Na apropriação indébita, e princípio da insignificância. Você precisa raciocinar o seguinte, que só não caberá na apropriação indébita previdenciária. Claro, né? Tem que preencher todos os requisitos, mas ela só não caberá na apropriação indébita previdenciária. Por quê, professor? Porque aqui nós temos o interesse da União, né? Aqui a gente tem uma violação aí aos cofres da União, da Previdência, da autarquia, da administração indireta. Então, nesse contexto, é como se nós equiparássemos aqui a apropriação indébita previdenciária a um crime contra a administração pública. Então, não vai se aplicar. O mesmo raciocínio aqui, já trabalhando por analogia, já vamos emprestar aqui, que o mesmo raciocínio aplica-se ao estelionato.
Então, no estelionato previdenciário, nós não teremos a aplicação do princípio da insignificância. Fechou? Bloco intenso aí, trabalhamos extorsão mediante sequestro, apropriação indébita e apropriação indébita previdenciário. Para esses crimes, fique atento nos bizus mais importantes, fique atento a algumas disposições específicas do texto da lei, que foi aonde a gente enfatizou. O resto, por mais que represente aí um volume, é importante você ler, mas tem pouca incidência de prova. Então aqui a gente considera aquilo que historicamente já foi mais cobrado e fiquem na paz porque tudo vai dar certo. É isso aí, até uma próxima, beijo, tchau.